Fala galera, tudo bem? Pessoal da preparação para a OBC, mais uma aula, mais dicas fundamentais para a nossa aprovação, beleza? Primeira questão fala sobre, novamente, relações ecológicas dentro da ecologia. O anu é uma ave dos campos que gosta de pousar sobre o gado para lhe catar os carrapatos. E não é pequeno o serviço que presta, pois houve quem contasse nada menos que de 74 carrapatos que forravam o estômago de uma só ave, de uma ave só. Mas, geralmente, seu alimento consiste em toda sorte de insetos, e principalmente gafanhotos. Beleza? Entre o anu e o gado, entre o carrapato e o gado, entre o anu e os gafanhotos, existem relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, respectivamente. Galera, a gente sabe que o anu come outras coisas. Então ele não depende exclusivamente dos carrapatos do gado. Então, o que acontece aí é uma relação onde os dois se beneficiam, o gado e o pássaro, mas essa dependência ela não é obrigatória, ela não é restrita. Isso é um mutualismo não obrigatório. A gente vai chamar isso de quê? De protocooperação. Aí ele vai e pergunta também, entre o carrapato e o gado. Ora, eu sei que os carrapatos, esses aracnídeos do filo artrópoda, eles são o quê? Sugadores de sangue. Então, eles são parasitas. Ah, professor. Então, entre o gado e o carrapato, ou o carrapato e o gado, a gente estabelece aí visivelmente uma relação de parasitismo. E entre o anu e o gafanhoto, que é uma predação. O gafanhoto serve de alimento para o pássaro, para o anu. Então, nossa resposta correta, sem muitas delongas, alternativa B. Vamos adiante? Opa, professor, agora a questão já é de botânica. Outra parte, galera, que a gente tem que estar muito antenada, muito ligada nisso, tá? É a parte de botânica. Ele normalmente faz o que nessas provas? Ele compara. As questões normalmente da OBC, elas são de comparação entre quem? Entre os grupos de plantas. Por exemplo, galera, o A é uma briófita, é o musgo. O B é uma samambaia. Mas olha, presta atenção que é o indivíduo que adulto, é dominante, duradouro. E aqui a araucária, que é uma gimnosperma, e aqui uma roseira, uma angiosperma. Lindo e maravilhoso. Aí o E é o musgo. Mariana, mas espera aí, o que é que está faltando aqui embaixo? Ou isso aqui é a mesma coisa? Não. Se você imaginar, galera, ó, bem aqui embaixo é exatamente isso. Ah, professor, entendi. Eles cortaram. Essa parte aqui é o gametófito. Gametófito de uma briófita. Então, todos esses aqui de baixo são os gametófitos e todos estes daqui de cima são quem? Os esporófitos. Lembrar, galera, que todo esporófito, ele é o quê? Diploide. Todo esporófito, ele é o quê? Diploide e forma esporos por meiose. E todo gametófito é o quê? Haploide e forma gameta por diferenciação celular e mitose. E um detalhe importante, separando aqui as briófitas. Por que, professor, essa separação?
Isso aqui é a samambaia, isso aqui é a araucária, isso aqui é a roseira. Ou seja, essas são as fases esporofíticas, que são dominantes, que são o quê? Duradouras. Show? Então, na pteridófita, gimnosperma e angiosperma, o esporófito é a fase duradoura. Na briófita, a fase duradoura é exatamente o que? A fase de gametófito. Ah, professor, é só essa troca. Então vamos lá. Ele quer o incorreto. As figuras a seguir mostram as gerações gametofítica e esporofítica dos vegetais. Com base nessas ilustrações, assinale a alternativa incorreta. A, B, C e D apresentam as fases esporofíticas, correta alternativa. B, E, F, G e H apresentam as fases gametofíticas, ok. As células de H, estou vendo ali o H, são formadas por meiose. Pronto, essa é a nossa resposta. Porque, galera, escuta, meiose só pode ser realizado por células diploides. E eu já te falei, todo o gametófito é formado por células o quê? Haploides. Acabou-se. Aí, as fases gametofíticas são haploides e as esporofíticas são o quê? Diploides. Ok. E as células de H são o quê? Haploides. Pronto. Beleza. Por isso que o item C está errado. Porque como é que elas são haploides e sofrem meiose? Não dá. Células haploides só podem realizar o quê? Mitose. E células diploides podem realizar tanto mitose quanto o quê? Quanto meiose. Ok? Vamos para a próxima? Professor, e essa questão agora? Essa questão, pelo que nós estamos vendo, ela fala sobre doenças. Eu quero que você perceba, galera, a nossa movimentação dentro da biologia, dentro dos assuntos, beleza? O primeiro usuário introduz a agulha dentro da veia para nela injetar a droga. Para certificar-se de que a agulha está dentro da veia, ele puxa um pouco de sangue para dentro da seringa. Passa, então, a outro que prepara a própria dose, sem se preocupar em esterilizar a seringa com o sangue do primeiro usuário. E assim, sucessivamente, a seringa vai passando por todos. E Samitiba, 123 respostas sobre drogas. O texto relata o uso de uma droga injetável. Pode servir ainda para descrever o contágio de doenças como... Galera, a partir de agora, a gente não vai mais chamar de DST, beleza? A gente vai chamar de IST. Pronto. ISTs. Pronto. Infecções sexualmente transmissíveis. Show! Doença sexualmente transmissível, porque assim, nem sempre eu transmito a doença. Nem sempre o indivíduo, eu possuo os sintomas, ou seja, nem sempre eu estou doente e nem sempre eu transmito os sintomas imediatamente. Então, por convenção, pensou-se em substituir o termo doença por infecção. Ou seja, eu infecto. Eu estou infectado, com ou sem sintoma, com ou sem a doença aparente, e eu infecto outra pessoa, que vai ou não ter os sintomas. Mas o que eu fiz foi transmitir, foi infectar. Beleza? Beleza? Galera, me diz um negócio. Gonorreia e sífilis são ISTs, mas elas são restritas, galera. Elas são restritas ao ato sexual. Não existem as bactérias que causam gonorreia e sífilis no sangue. É só na região que, no fluido que vaginal, ou então na região em si, que tem o que? As lesões. Então, essa alternativa está o quê? Errada. Beleza? Se ela está errada, a C também está errada, porque tem gonorreia. Pela AIDS, está certo? Meningite. E meningite também está errada.
A meningite, galera, a principal meningite, que é a meningocócica, é a meningite bacteriana, ela se faz o quê? Pela secreção. Ela se faz o quê? Pela boca, pela secreção nasofaringiana. Aí, AIDS, sem dúvida. Hepatite B, professor? Pois é, galera, existem 3 hepatites principais. Todas 3 hepatites virais. A B e a C. Falou em hepatite A, é água e alimento contaminado. Eu, doente, posso ter diarreia. E sem saneamento básico, sem higiene pessoal, esta água pode contaminar o quê? Água e alimentos. E vai contaminar outra pessoa. Pronto. A hepatite B e a C, elas são o quê? Vinculadas a sexo e sangue. Ou seja, sexualmente transmissíveis e também por sangue contaminado. Beleza? Então fica o quê? Fica a dica. Ok? Vamos para a próxima. Professor, essa questão agora, galera, essa questão ela pode ser de fisiologia humana ou até mesmo de bioquímica, tá bom? Mas vamos lá. No tubo 1, existe uma solução contendo células de fígado de boi. Em 2, há uma solução de células extraídas de folhas de bananeira. Você deve eliminar completamente todos os constituintes dos envoltórios celulares presentes em ambos os tubos. Então, professor, numa célula do fígado só tem membrana como envoltório. Na célula da bananeira eu vou ter parede celular e membrana plasmática. Pronto. Para isso, dispõe de 3 enzimas digestivas diferentes. C, que digere carboidratos em geral, L, que digere lipídios e P, que digere o quê? Proteínas. Beleza, professor? Para atingir seu objetivo, gastando o menor número possível de enzimas, você deve adicionar a 1 e 2, respectivamente. Galera, o que a questão quer da gente é digerir, é eliminar os invólucros, os envoltórios celulares. Então, peraí, se em 2, escuta aí, se em 2 tem a célula vegetal, ela tem o quê? Parede celular, beleza? Parede celular. E por dentro, galera, da parede tem o quê? Membrana plasmática. Aí o que é que eu queria que você lembrasse? Que a célula animal só tem membrana plasmática. Aí o que é que você precisa, qual recurso você precisa ter? Rapaz, de que é formado, Mariano? A parede celular, cara, ela é formada de carboidrato. Ela é formada, sabe de quê? De celulose. Mariano, e a membrana plasmática? Ela é formada por uma bicamada lipoproteica. Ah, então ficou filé, professor. Ficou filé. Então, no tubo 1, eu coloco, então, quem? LP. Beleza? No tubo 2, eu coloco os 3. Por quê? Porque eu tenho que digerir o quê? O carboidrato que forma a parede celular. Ah, professor, então sem muita complicação, eu marquei a alternativa o quê? A alternativa é, essa questão, ela é mais de citologia, beleza? Ela está falando aí dos constituintes da célula. Eu precisaria da informação de que era formada cada envoltório e quais envoltórios eu encontraria em cada uma das células. Ah, professor. Bora para a nossa última questão de hoje. Outra questão sobre o que, hein? Sobre botânica. Vamos ver se é isso mesmo. Um botânico tomou 2 vasos, A e B, de uma determinada planta. O vaso A permaneceu como controle e no vaso B foi aplicada uma substância que induzia a planta a ficar com os estômatos permanentemente fechados. Professor, o que é estômato? São estruturas, galera, formadas por 2 células principais, que são estas estomáticas. Esses estômatos ficam normalmente aonde? Nas folhas.
E para que eles servem, professor? Cara, eles abrem e fecham. Abrem e fecham. Abrem e fecham. Quando abre, entra CO2 na folha e a folha faz fotossíntese. Mas ao ponto de estarem abertos, a planta perde o quê? Água no estado de vapor. É o que nós vamos chamar de transpiração. Beleza. Então, ó, ele induziu a planta a ficar com os estômatos permanentemente fechados. Após alguns dias, a planta do vaso A permaneceu igual e a do vaso B apresentou sinais de grande debilidade. Embora ambas tenham ficado no mesmo local e com água em abundância, foram levantadas 3 possibilidades para a debilidade da planta B. Galera, meu irmão, só tem condição da raiz absorver água lá do solo se tiver perda de água na folha. Só vai ter absorção radicular se tiver transpiração foliar. Ah, professor. Então a debilidade vai estar vinculada a isso. Mas vamos ver aí as 3 possibilidades. A água que ia sendo absorvida pelas raízes não pode ser perdida pela transpiração, acumulando-se em grande quantidade nos tecidos da planta. Galera, eu não marcaria essa alternativa. Eu vou te dizer por quê. Porque não vai ter entrada. Não vai ter entrada. Só tem entrada se tiver o quê? Saída. Se não está tendo transpiração, não entra. Item B. A planta não pôde realizar fotossíntese, porque o estômago fechamento dos estômatos, impediu a entrada da luz para o parênquima clorofiliano das folhas. Galera, quase correto. Mas eu não associaria o estômago ser por onde a luz entra. A luz incide na folha como um todo. Então não é pelo estômago que a luz vai entrar. Eu marcaria o quê? Então, Mariano, só pode ser a alternativa C, né? Mas vamos lá. A principal via de captação de CO2 para o interior da planta foi fechada, comprometendo assim o quê? A fotossíntese. Pronto. É a nossa o quê? É a nossa resposta. Apenas 3 está o quê? Correto. Falso e falso. Galera, tá aí uma aula rápida, uma aula objetiva pra gente o quê? Não ficar à toa. Pegue esses assuntos, galera. Pegue esses assuntos e vá dar uma lida. E qualquer dúvida, pode procurar nas redes sociais, ok? Beleza? Galera, valeu e até o nosso próximo encontro.